Gente, vocês não vão acreditar o que acabou de acontecer. Brasília virou um verdadeiro campo de guerra política, viu? Um verdadeiro tsunami. Gente, o que está acontecendo por trás dos bastidores vai chocar vocês. Porque depois de muito silêncio, parece que o governo Lula finalmente entendeu o tamanho da encrenca que arrumou com os Estados Unidos e Donald Trump, viu? Trump já mostrou que não está para brincadeira. E isso não é novidade para ninguém. Mas, segundo fontes da Casa Branca, ele agora está tratando esse caso do Brasil como uma questão pessoal. Então, por aí vocês tiram o que vem aí, né? Gente, é isso mesmo que você ouviu. Para Trump, já não se trata mais de diplomacia, não. Agora é pessoal, é questão de honra. E segundo informações de bastidores, o clima dentro do STF e do governo Lula é de total desespero. Eles sabem muito bem que Trump não está para brincadeira e o que ele pode fazer. Pois bem, segura mais essa, porque Brasília não para. Brasília não dá trégua, tá? O desespero tá tão grande que aliados de Lula já estão cogitando recorrer ao Fórum Internacionais para tentar salvar Alexandre de Moraes. É isso mesmo. E a perseguição contra Bolsonaro tá tão escancarada, mas tão absurda, gente, que até a Rede Globo, é isso mesmo que vocês ouviram, até a Rede Globo está admitindo isso e foi obrigada a reagir e trazer a verdade. Será medo de Trump? Bom, não sabemos. Mas que simplesmente tomaram uma atitude direta contra o ministro do STF, eles tomaram. Mas a cereja do bolo, que vocês vão ver mesmo, é no momento que vocês verem o que eles estão articulando por trás dos bastidores de Brasília, que envolve a China, o governo Lula, para tentar blindar o ministro Alexandre de Moraes. É estarrecedor. Ainda temos declarações fortíssimas de um colega de corte do ministro Alexandre de Moraes, que entregou ele de bandeja. Bom, gente, entre outras notícias que prometem incendiar Brasília, só não vou ficar dando muito spoiler, tá, gente? Para esse vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês. Que segundo um jurista da esquerda, Bolsonaro não vai ser preso. Olhem o que ele disse. A prisão preventiva do Bolsonaro não vai sair nem a pau. Não há qualquer possibilidade técnica. E eu vou mais longe, o ministro Fux já fez o contraponto necessário para tirar qualquer pretensão, qualquer decisão no sentido de se impor agora, atenção, agora, decisão em cima da resposta do prazo de 24 horas. Então, não há qualquer possibilidade. Vamos aos aspectos técnicos. Em primeiro lugar, numa petição muito cuidada, muito técnica, muito preparada e bem preparada, os defensores do Bolsonaro, e ali não tem nenhum jejum em matéria de direito, eles colocaram em primeiro lugar que não houve a intenção de desrespeitar qualquer proibição, qualquer medida cautelar. Veja que com isso se esvazia o dolo, a intenção de revidar, de desobedecer. Mata isso, não existe mais isto a partir do momento que se revela a não intenção e não existe mesmo. Nos autos não existem nenhuma prova em sentido de má intenção, de comportamento voltado a isso. O segundo ponto, também fundamental, e a defesa alerta e frisa e destaca
que Bolsonaro não foi notificado, não teve ciência das medidas cautelares, não foi notificado quando da sua manifestação de ontem no parlamento com a exibição das tornozeleiras. Ora, então ele não tinha ciência. A prova disso? Sim, a prova e prova muito clara a respeito. Basta se ver a ordem, mandado expedido, a contrafé, se existe a assinatura do Bolsonaro. Um outro ponto que a defesa fez bem, muito bem, é um reforço, um grande reforço, foi entrar com embargos de declaração. Os embargos de declaração têm por objetivo que o ministro Moraes esclareça eventuais omissões, eventuais dúvidas, obscuridades. Ou seja, que ele explicite os limites, as ocasiões que poderão ocorrer essa quebra de cautela, de medida cautelar, essa desobediência. Colocado tudo isso, é evidente que não dá para se decretar tecnicamente uma prisão cautelar preventiva para aquele que diz que está disposto, inclusive foi orientado e bem orientado já dizer, e os jornais estampam isso hoje, que ele já tinha, depois que soube disso, até adiou uma entrevista e suspendeu uma entrevista. Então, se sair uma prisão preventiva, volta a história da perseguição política, agora com força e com base em elementos sólidos. Se está falando isso até mesmo este jurista de esquerda, Maiovic, é porque eles já sabem o que realmente não vai acontecer, que é a prisão de Bolsonaro. E agora, gente, olhem isso que disse esse colega de corte do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes, eu gostaria que vocês vissem a que ponto chegou as nossas Forças Armadas no governo Lula. E vai chocar vocês. É preocupante o que está acontecendo. Parem tudo que vocês estão fazendo e olhem isso. É de utilidade pública. E é de utilidade pública principalmente para aquelas pessoas que precisam de transplante. Os aviões da Força Aérea Brasileira, utilizados para transportar autoridades e também órgãos humanos para transplantes, só têm combustível garantido até o dia 3 de agosto. Essa informação foi confirmada pela própria FAB, que atribuiu o problema ao contingenciamento, ou seja, o bloqueio de cerca de 812 milhões de reais imposto ao Comando da Aeronáutica em maio deste ano. Segundo a Força, o corte orçamentário afetou praticamente todas as atividades operacionais e administrativas. Além do combustível, há relatos de dificuldades na manutenção das aeronaves. O orçamento total da aeronáutica para 2025 é de 29,4 bilhões de reais. Mais de 13 bilhões já foram usados, e a maior parte do dinheiro, cerca de 23 bilhões, é destinada a pagar pessoal, como o soldo dos militares e os pensionistas. Apenas 2,2 bilhões estão disponíveis para materiais de consumo, como querosene de aviação, e outros 1,6 bilhão são reservados para investimentos. Os aviões da FAB são usados não apenas para ministros e autoridades, eles também cumprem missões essenciais como essa de transportar órgãos humanos que serão transplantados. Se não houver um reforço orçamentário até agosto, essas operações podem ser comprometidas. Gente, vejam que grave. E agora, olhem o que disse esse colega de corte do ministro Alexandre de Moraes. E já não percam as revelações importantíssimas diretamente de um aliado de Bolsonaro dos Estados Unidos, revelando a verdade de como eles estão tentando fazer para blindar os ministros do STF e também as suas esposas e o governo Lula, que envolve a China, que vai chocar vocês. Mas antes, olhem isso. Ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, faz críticas duríssimas ao ministro Alexandre de Moraes e entrega tudo. Só assistam. Quem começa errado não pode acabar bem. E começou errado considerada a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal e o preceito é exaustivo. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum,
para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal ou ex-senador. Basta que indaguemos. O atual presidente, quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por que o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo? Isso é inexplicável. E a história em si é impiedosa. Vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro, que são cidadãos comuns. Quando o Supremo decide, não cabe recurso a um órgão revisor. Então, devido ao processo legal, fica prejudicado. Não se avança culturalmente assim, maltratando a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, o momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se, como que, para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. O senhor vê, então, nessa decisão de Moraes, censura. Em quais pontos exatamente, ministro? Quando ele proíbe a participação em rede social, quando ele proíbe e aí passa a apenar o cidadão, que o cidadão mantenha um diálogo com terceiros e impõe, pior do que isso, impõe a um ex-presidente da República algo que é humilhante, que é o uso tornozeleira. Para quê? Qual é o receio dele fugir? Não pode haver esse receio. Em direito penal, o meio justifica o fim, jamais o fim ao meio, sob pena de termos aí a Babel, de termos um contexto que não se mostrará harmônico com a Constituição Federal. Inclusive, eu tenho lido o noticiário e ele não definiu bem o alcance dessa censura prévia. Censura, considerado os ares democráticos da Constituição de 1988, é inimaginável. Qual é a medula do Estado? A liberdade de expressão. Agora, prejudicados, sim, podem entrar com ação visando responsabilizar quem direito penalmente e civilmente. Eu não vejo com bons olhos e fico muito triste porque o desgaste do Supremo, o desgaste institucional é enorme. Puxando aí pelo Supremo, o senhor acha que o caminho do Supremo, o Supremo caminha para onde nesse momento? Não sei. Basta considerar que houve uma emenda regimental deslocando a competência do plenário para as turmas em processo crime. Estive 31 anos na bancada do Supremo e nunca julgamos em turma processo crime. Alguma coisa está errada. Eu espero que não se chegue a julgar processo crime individualmente, monocraticamente. Gente, prestem atenção, porque essa fala de Marco Aurélio Melo é importantíssima se a gente analisar. Ao momento que eles estão insistindo que aqui não vivemos censura, vinha um ex-colega de corte do ministro Marco Aurélio Melo, que segundo ele, 31 anos de Supremo, nunca aconteceu isso. Com isso, ele entrega o ministro e as arbitrariedades e abusos do ministro de bandeja para os Estados Unidos, né? Porque enquanto eles estão dizendo que aqui não tem censura, que aqui é o Estado democrático de direito, que aqui o que prevalece é a democracia, vi um colega de corte dizer que isso está acontecendo é um absurdo e comparar Lula coloca Moraes numa situação ainda mais delicada com Trump. E se eu te disser que Trump não está para brincadeira ao ponto de ser algo pessoal para ele, de honra, o que estão fazendo aqui no Brasil, e principalmente com o nosso amado presidente Bolsonaro, vocês acreditariam? Pois bem, é isso que diz o ex-procurador da Justiça, Deltan Dallagnol. Mas antes, olhem, gente, o que eles estão fazendo para blindar os ministros que envolve a China, e realmente é um plano macabro e estarrecedor. Olhem o que disse Alan dos Santos. David Miranda, quando ele lê o tweet, e eu pergunto qual é o sujeito da frase, todo mundo ri, ninguém lembra do tweet. Mas o tweet eu tô falando exatamente isso aí. Eu tô falando que a China tá tomando conta de tudo, que esse é o problema, que é isso que tá por trás da censura no Brasil, que a China vai comprar o Brasil, blá, blá, blá. Isso em 2019, cara, novembro de 2019. Eu alertando tudo ali em detalhes. E a UnionPay, né, a estatal chinesa, né, com muitas aspas, ela tá entrando no Brasil como para emitir, né, emissão local de cartão, e vai integrar com o Pix, né, que não é só
uma inovação bancária, como o pessoal está colocando aí, né? Ah, mas uma inovação não, na verdade, é uma jogada geopolítica bem calculada, né? Os caras já estavam se preparando para isso, já prevendo, né, afastamento e sanções, sanções vindas dos Estados Unidos e afastamento do Brasil. Ali, ó. Olha ali a Union Pay ali. Essa é a marquinha, ele tá lá, a empresa. Agora ela está presente no Brasil também. Ela tá com o Já tá apoio... até o mapa ali, o Brasil. Tá lá. Ela tá com o apoio É do... um país bom que tem esse negócio. Mas calma aí. A fintech, Não tem na China, não? Esqueceram de marcar a China. Ela atua fora, né? Porque a da China é outra, né? Muito bom. Aí quando eu falo no meu perfil que a China só manda porcaria pros outros países, vem um monte de influenciador que eu acho que é pago pelo Partido Comunista Chinês e fala que eu tô mentindo. Brincadeira, cara. Então, essa fintech Left, que é o nome, né? Ah, left. Sim, vai dar dinheiro para MST, para quem você quiser. Você pode escolher peraí, quando você usar o, tipo, o repay, como é que fala? O payback. Isso. O payback você pode escolher. Eu quero que o payback vá para MST, para CUT. Você pode decidir. Ah, é? Ou seja, já vai direto pro Já vai movimento. direto. E o rastreio é por QR Code, né? Então ela não precisa passar pelo SWIFT. Como é que Essa Union Pay, ela consegue burlar a União Europeia, as transações americanas, do Visa, Mastercard, porque ela trabalha com um envio de dinheiro por meio de QR Code. Você não precisa de fazer nenhum... Você não precisa estar com nenhuma regulação, né? André Zambuja não é bem-vindo, não. André Zambuja é a primeira vez dele no Botequim. É a primeira vez no Botequim. Seja bem-vindo aí, André. Agora, sabe o que é bizarro nisso aí? Todas as chaves de Pix estarão na mão do Partido Comunista Chinês. É isso que eu tô pensando aqui, cara. Dados monstruosos. É isso que eu tô pensando aqui. Porque o que você tá contando é o seguinte: de fato, a gente tá criando, ou seja, eles criaram um sistema econômico paralelo, né, um sistema de pagamento e tal, que a gente sabe que, no fundo, são controlados pelos próprios globalistas, né, que eles não deram esse mole, né, de deixar alguém criar um outro sistema econômico que eles não controlassem. Mas, assim, é uma divisão. O mundo está se dividindo, e aí você vai ter Estados Unidos, União Europeia, Japão, Coreia do Sul, de um lado, e do outro, China, Rússia, Coreia do Norte, Irã e Brasil, Venezuela, Cuba. Cara, é assustador, né? Cara. É assustador. Porque isso daí é a base para você criar um crédito social. Eles vão criar o crédito. O próximo passo vai ser o crédito social. Porque eles querem acabar com o dinheiro físico. Só vai liberar crédito para quem estiver ali dentro dos parâmetros do se eles criarem o Drex, um banco central de dinheiro digital, acabou, é o crédito social. Quando se falava disso há 5 anos atrás, a galera batia pra caraca. Ah, maluquice. Sim. Teoria da conspiração. Que loucura. É foda, né? Caraca. Chapéu de alumínio, lembra, mano? O cara vestia chapéu de alumínio. É muito pior do que a gente imaginava. É o controle total deles. Gente, é estarrecedor. E agora, olhem isso. Trump não está para brincadeira e virou questão de honra para ele, segundo Deltan Dallagnol. Você vai ver comigo agora como que o clima do STF no governo Lula é de terror absoluto, com a perspectiva da aplicação de sanções financeiras da Lei Magnitsky, que devem chegar logo logo. Bora então começar com o Trump tocando horror em Brasília. Olha só essa matéria que saiu no portal UOL. Governo vê Trump convencido de causa bolsonarista e teme novas sanções. Poxa, mas não era tudo bravata dos bolsonaristas, do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo? Não era tudo tic-tac? Agora que a água tá aí batendo no pescoço, aí vocês acordaram então, né? Gente, olha o governo Lula finalmente entendendo o tamanho do buraco em que eles se meteram e do qual ele não sabe como sair. Diplomatas brasileiros que acompanham as relações entre Brasil e Estados Unidos disseram à coluna que em Washington a percepção é que a questão de Bolsonaro e do Brasil tomou contornos de ofensa pessoal para o Trump e que a crise diplomática ainda pode escalar para muitos outros aspectos além do econômico, com consequências imponderáveis. Puxa vida, quem diria? Quem poderia imaginar que Lula xingar Trump de fascista e outros nomes que você sabe quais são daria nisso, hein? Quem diria que Lula dizer para Trump não falar grosso com ele daria nisso, hein? Quem diria que Moraes provocar o Trump, dia sim, dia também, com decisões ilegais, censura, empresas e cidadãos americanos daria nisso? Quem diria
que Moraes atropelar a soberania americana, dando ordens para serem cumpridas lá nos Estados Unidos, sem passar pelos canais adequados, daria nisso. Quem diria que Moraes mandar impor cautelares ilegais a Bolsonaro um dia depois da carta de apoio do Trump, daria nisso? Eu jamais poderia imaginar, hein? E você? Se você tá tão surpreso quanto eu, não com esses fatos, não com as consequências dessas condutas, mas sim com a tolice de Lula e de Moraes que provocaram um gigante, que cutucaram ali onça com vara curta, deixa o seu like com força e bora agora ver essa outra matéria que saiu no UOL. Governo já projeta sanção financeira dos Estados Unidos contra Moraes e prepara reação. O governo federal está considerando como real a possibilidade de que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, seja alvo de sanção financeira por parte dos Estados Unidos. Um aliado próximo do presidente Lula diz que, se a medida se concretizar, o governo deve levar o caso para os tribunais internacionais, como a CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Gente, a Terra plana, ela não gira, ela capota. Quer dizer agora que o governo Lula vai ter que buscar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para defender o Moraes? Quer dizer que antes nós éramos quem estava buscando a comissão para denunciar os abusos, a censura do Moraes e do STF. E agora é Moraes que vai atrás, vai recorrer à corte? Olha só o desespero do governo. O entorno de Lula entende que a medida é unilateral, de prerrogativa do presidente americano e, portanto, não há o que ser feito para impedir uma eventual sanção, mas que, se implementada, cabe ao governo levar o caso a cortes internacionais para mostrar que Moraes não é um violador de direitos humanos. Boa sorte, governo Lula, boa sorte convencendo o mundo de que Moraes não é um violador de direitos humanos depois da maior democracia do mundo. Aliás, a potência responsável por metade do orçamento da comissão ter sancionado, ter punido Moraes justamente por esse motivo. Depois de toda a censura imposta por Moraes a 213 milhões de brasileiros, ou melhor, 213 milhões de tiranos, pequenos tiranos, nas palavras do STF. Nós confiamos no seu potencial, Lula. Vai lá mostrar que Moraes não é abusador, vai? Manda ver. Mas sabe qual que é a melhor parte de tudo isso? Não vai adiantar nada, porque os Estados Unidos não são nem signatários da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Eles não estão sob a jurisdição nem da comissão, nem da corte. Faltou o governo aí trabalhar e fazer o seu dever de casa para variar. E na comissão, olha aí, os Estados Unidos acabaram de emplacar 2 das 3 vagas de 7, derrotando agora recentemente o candidato de Lula. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Isso aqui foi um movimento que, escrevam aí, ainda vai impactar o nosso futuro. E olha, gente, não é à toa que eles do governo Lula, do STF, estão com medo. A Lei Magnitsky é para fazer qualquer um voltar para a idade da pedra em termos tecnológicos. Olha aí. Na prática, o ministro poderia perder cartões emitidos por bancos americanos, ter o acesso a pagamentos como Google Pay e Apple Pay bloqueados, além de ser monitorado por empresas americanas como o Google para garantir que ele não está contornando as sanções, segundo a legislação. Empresas e cidadãos americanos ficam impedidos de negociar com Alexandre de Moraes. Então, gente, corram para assistir a esse novo filme. Corram que a Lei Magnitsky vem aí. É o novo filme. Corram que a Lei Magnitsky vem aí. Gente, como vocês podem ver, a situação está ficando cada vez mais delicada. Enquanto eles insistem, o Lula quer até mesmo, o governo Lula, levar para cortes interamericanas que Alexandre de Moraes, o ministro do STF, não viola as leis e nem abuso de autoridade ele comete, porque aqui é uma democracia. Vemos um colega de corte do ministro dizendo os abusos que está acontecendo, nunca antes visto, que, segundo ele, está passando de todos os limites. E agora, olhem essa notícia. Reviravolta no caso Bolsonaro. Até mesmo a Rede Globo está admitindo que isto é um absurdo que estão fazendo com o nosso amado presidente. Parece mentira, só que não. Olhem essa matéria. Globo reage à decisão de Moraes e Bolsonaro deve ser livre para dar entrevistas. Gente, na verdade, com esta atitude do ministro, eles colocam até mesmo a liberdade de imprensa. É isso, né? Sempre foi avisado que a censura não tem ombro, ela pode pender para qualquer lado.
E eles que acharam que não ia pender pelo lado da imprensa, tá aí para quem quiser ver. E agora olhem isso, interpretação do STF sobre proibir o ex-presidente de falar com jornalista ou ser citado em redes sociais. Em editorial publicado nesta terça-feira, dia 22, o jornal O Globo criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que proibiu Jair Bolsonaro de se manifestar nas redes sociais, inclusive por meios de entrevistas divulgadas por veículos de imprensa. A medida, segundo o editorial, extrapola os limites das cautelares e impõe censura prévia. Desta forma, viola direitos fundamentais como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Mesmo como réu, Bolsonaro teria o direito de se manifestar publicamente, portanto, impedir isso comprometeria a transparência de um processo com profundas implicações políticas. A decisão provocou reação nos bastidores políticos e entre juristas. Como a nova interpretação, qualquer pessoa que divulgar falas de Bolsonaro em plataformas digitais poderá ser enquadrada como descumpridora da ordem judicial. O ex-presidente, por sua vez, passa a evitar qualquer tipo de conversa pública com receio de ser acusado de burlar restrições. Na semana passada, Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica e vetou sua aproximação da embaixada de diplomatas por Bolsonaro. O ministro do STF também proibiu o ex-presidente de que usasse redes sociais, tanto diretamente quanto por meio de outras pessoas. O despacho esclareceu o alcance da proibição. Transmissões, retransmissões, áudios, vídeos e até transcrições de entrevistas estão vetados. Se forem parar em plataformas digitais, a medida gerou efeito imediato. Uma coletiva organizada por parlamentares da oposição com participação de Bolsonaro acabou cancelada. O motivo? Risco de descumprimento de ordem judicial caso o conteúdo conversa fosse compartilhado. E seria, né, gente? Tudo que Bolsonaro faz é de total interesse do povo brasileiro, principalmente de nós que somos apoiadores dele. Conforme o Globo, além de controvérsia jurídica, cresce a preocupação com os impactos sobre o debate público. Bolsonaro responde por suposta tentativa de golpe de Estado e enfrenta diversas frentes de investigação. A gravidade das acusações, no entanto, não elimina seus direitos fundamentais sem condenação. Ele permanece livre para se defender, inclusive na imprensa, lembra o jornal. Se nós estivéssemos vivendo realmente uma democracia, seria assim. Mas isso está mais que claro que aqui não tem democracia. E ele sempre reclamando de Trump, né? Dizendo que ele está passando a soberania brasileira. Mas me diz, o que está sendo feito aqui no Brasil para que isso venha a mudar? Nada. A censura está cada vez mais avançando, até que vai chegar um momento, gente, que até pensar vai ser crime. E olha que não está longe de acontecer, não. Até mesmo porque, Paulo Gonet, o PGR disse que Bolsonaro cogitou pensar em fazer o golpe. E está sendo acusado disso, porque prova não se tem. Bom, gente, estamos vivendo momentos sombrios no Brasil. Eu vou ficando por aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixe aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar e deixe aqui nos comentários, somos todos Bolsonaro, vamos demonstrar a nossa força e o nosso apoio ao nosso capitão. Até nosso próximo editorial.